Você tem medo de contar sobre a sua ideia ou sobre o seu negócio embrionário para alguém porque você fica pensando que essa pessoa ela pode roubar a sua ideia? Eu te entendo perfeitamente e eu sinto te avisar que isso realmente pode acontecer. Por um outro lado, você já ouviu aquele ditado de que as ideias valem 10 centavos a bacia? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo aqui de hoje. Então, se você ficar comigo até o final, você vai poder refletir comigo sobre esse assunto e sobre como na vida a gente precisa correr certos riscos se a gente quiser alavancar o nosso sucesso de forma exponencial. Eu sou a Thaís Albuquerque e esse é mais um vídeo aqui pro canal para dessa vez compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência no assunto e sobre o que eu tenho observado quando o assunto é roubo de ideias no mercado de negócios. Algo que a gente realmente está sujeito, mas que se a gente ficar com protecionismo, as nossas ideias brilhantes, a gente vai acabar não levando isso a lugar algum. Então, no fim das contas, o segredo é a gente ter malícia, bom senso e sempre optar pelo meio termo. Mas antes da gente continuar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que está por vir. Bom, eu vou começar aqui, então, primeiro por um extremo, para depois a gente finalizar indo para o outro. E pra gente entender que entre esses dois extremos tem bastante coisa aí que a gente pode trabalhar. Primeiro eu quero começar falando que durante esses 5 anos empreendendo, estando dentro desse meio de startups, empreendedorismo ligado assim no meu dia a dia, dentro de hubs, atuando com mentores de negócios, né? Já tive vários mentores de negócios para me orientar com relação a esse assunto, estando mergulhada mesmo dentro desse universo, o que eu posso te afirmar é que você achar que teve uma ideia brilhante, na verdade não adianta de nada se você não tiver certeza que essa ideia ela é aplicável no mercado. Ou seja, que ou ela resolve uma dor de alguém, ou ela atende um desejo de algum público, de alguma pessoa em específico. Então a gente já começa por aí. E aí um outro ponto que eu também quero trazer pra cá é porque às vezes a gente acha que teve uma ideia brilhante, mas daí a gente fica se perguntando, mas será que alguém já pensou nisso antes? Será que eu tô realmente levando alguma coisa disruptiva pro mercado? E se alguém já tiver feito isso antes, na verdade eu vou perder tempo, enfim. Isso é balela também, porque você tem uma coisa que eu aprendi aqui durante esses 5 anos empreendendo, é que inovar não significa necessariamente você inventar a roda, não significa você criar algo do zero, você criar algo mirabolante. Inovar pode ser nada mais, nada menos do que você pegar uma coisa que já existe no mercado e melhorar ela. Então aí a gente já começa a desmistificar essa coisa de ficar protegendo a nossa ideia, ficar com muito protecionismo com relação a isso, porque de nada vai adiantar você achar que você está protegendo o seu conceito de negócio com medo de alguém roubar, porque a partir do momento que você colocar a sua ideia no mercado, você pode ter certeza que os players que já atuam naquele setor, naquele segmento, ou mesmo aqueles que ainda nem atuam, mas que estão ligados ali para ver o que vem de novo, quais são as oportunidades de empreendedorismo no negócio, eles vão olhar, eles vão te avaliar, eles vão te testar e se houver oportunidade de melhoria dentro daquilo que você está trazendo, você pode apostar que vai ter gente vindo, surgindo com ideias melhores do que a sua, trazendo conceitos melhores do que o seu. Eu sei o que é começar um negócio do zero, né? Então, a gente às vezes começa sem recurso, sem grana, com pouca experiência, sem muita bagagem, e aí a gente coloca o nosso produto no mercado e eventualmente esses players que já existem, que já estão atuando no mercado e que inclusive tem grana, né, que aí a gente tá falando de um negócio que é um buraco ali muito mais embaixo, eles podem vir e começar a querer competir com a gente. Então se a gente não tiver muita clareza do nosso propósito, dos nossos objetivos, de onde a gente quer chegar, e se a gente não for muito firme com relação ao porquê que a gente veio pro mercado, é muito fácil da gente ficar para trás. Então aqui eu quero já trazer a questão do pioneirismo. E eu não vou menosprezar ele não, porque eu acredito que realmente quem chega primeiro bebe sim água limpa. Só que se você não tiver um plano estruturado de como você vai se manter competitivo no mercado, de nada vai adiantar você ter sido o primeiro. Você vai ter só sido o primeiro para abrir a porteira para os demais que têm muita visão de negócio e que vai ter grana e que vão te passar, ó, que nem uma boiada te atropelando. Então você precisa ter isso em mente. E aí eu posso já dar um exemplo com relação a isso.
que é com relação à digitalização do agro, principalmente quando eu estou falando dos conceitos de relações comerciais, né, da digitalização nessa parte de gestão. Eu sou do agro, vocês que já me acompanham aqui já sabem, o agro, a agricultura 4.0, a agricultura digital no campo é algo que vem acontecendo, que é a realidade já há muito tempo, mas digitalizar as relações comerciais é algo um pouco mais disruptivo. Lá atrás, quando a minha startup, o eBarn, quando a gente fundou o eBarn, isso era algo que estava crescendo ainda. Porque no agro, como a maioria de vocês, mesmo que não sejam do setor, deve saber, é um setor mais tradicional, onde as nossas relações comerciais são mais convencionais, onde se preza ainda muito pelo relacionamento. De repente, começaram a surgir marketplaces de comercialização de insumos agrícolas. Insumos agrícolas que às vezes precisam de uma recomendação técnica, insumos que custam milhares de reais, que na hora que a gente vai ver o montante de uma compra, a gente pode estar falando de inclusive na casa dos milhões de reais. E aí a gente está falando que a gente vai negociar tudo isso de forma online, às vezes com alguém que a gente nunca viu na vida. Então isso foi muito disruptivo para dentro do mercado. E quando algumas empresas começaram a apostar nisso, quando alguns empreendedores começaram a apostar nisso, lá atrás, o eBarn, a startup que eu sou sócia, foi uma das empresas que surgiu lá em 2018 justamente apostando nesse mercado. E contextualizando de forma bem breve aqui para vocês, o meu sócio, que foi o idealizador da ideia, ele começou a desenvolver esse plano de negócio lá em 2012, por volta de 2015, ele estava começando a rascunhar isso, e aí ele estava procurando estruturar o seu plano de negócio, ver quem ia apostar ali nesse mercado junto com ele, e aí em 2018 a gente tirou a empresa do papel. E eu entrei junto com eles lá na fundação do negócio, e eu posso afirmar para vocês que, se tratando desse negócio de forma disruptiva, que a gente mirava a comercialização online de grãos, que é um negócio ainda muito, mais disruptivo, porque aí sim a gente está falando do bem mais precioso de um produtor rural, que vai custar aí, às vezes, milhões de reais uma só carga. Então, quando a gente trouxe esse conceito junto com essas outras empresas que estavam apostando nesse mercado, eu fazendo o levantamento das empresas concorrentes lá atrás, eu consegui ali mapear umas 10 empresas, ainda forçando, colocando as empresas que atuavam de forma indireta ou as empresas que eu considerava que seriam possíveis empresas que trouxessem algo, na verdade entrariam como um produto competitivo ao nosso, um produto substituto ao que a gente estava oferecendo. E hoje, eu tô falando isso com propriedade porque eu refiz, eu atualizei esse levantamento na semana passada. E foram aí fácil 60 empresas para mais que eu consegui levantar. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás veio algum doido que falou: as relações comerciais do agro também surfarão a onda da digitalização no futuro. Esse é o agro do futuro. E aí, quando esse doido, que eu não sei quem é, que foi o pioneiro nessa ideia, veio com isso pro mercado, outros doidos também olharam e falaram: concordo, isso vai acontecer, e a gente tá falando de agro, a gente tá falando de um setor extremamente promissor, importante pro mundo, um setor muito rico, então vamos apostar nisso. E aí, meu filho, a gente abriu realmente a porteira, vários outros com visões de negócio, empresas multinacionais, grandes fundos de investimento começaram a olhar para isso. Então hoje ainda é sim um setor disruptivo, é um setor que ainda está crescendo no mercado, mas que a gente vê muitas empresas e grandes players apostando nisso. Então, mas agora voltando ali para minha questão do protecionismo de ideias, eu quero trazer para vocês o exemplo que eu considero o mais clássico no mercado, que inclusive eu estudei sobre ele, vim a conhecer esse exemplo mais a fundo lá atrás quando eu fiz um MBA em gestão de negócios, e a gente tinha uma matéria onde a gente falava sobre planejamento estratégico de empresas e a gente considerava todas as questões envolvendo um planejamento de um negócio, então estudando os concorrentes, estudando o mercado, e aí a gente entrou num dos grandes exemplos que é o exemplo da Kodak. Eu imagino que a maioria de vocês aí conhece, porque é uma empresa que existe ainda e que lá atrás foi pioneira e líder no segmento de câmeras, no segmento de fotografia. E a Kodak passou por um caso super interessante, que eu não vou detalhar ele aqui, então se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, porque é bem legal de estudar isso. Ela tinha o protótipo, ela tinha o desenvolvimento, ela sabia que o futuro seria as câmeras digitais, que a aposta de futuro que eles deveriam fazer seria nesse segmento. Mas eles eram líderes nas câmeras convencionais, eram líderes em produção de filmes para câmeras, eles eram líderes já num segmento que, se eles trouxessem o que eles
estavam já mirando como aposta de futuro, eles matariam o seu próprio produto. Só fico imaginando, né, o trade-off que a gente fala, qual que foi o conflito ali de ideias, de interesse que eles mesmos devem ter passado naquele momento. Porque o que aconteceu? Eles possivelmente arquivaram esse projeto ou deixaram na gaveta, tentando realmente tentar ler qual que seria o melhor momento de colocar isso no mercado. Não sei, eu sei que o que aconteceu é que eles não fizeram, alguém foi lá e fez. Já era um movimento natural de digitalização do mercado, a internet, a vinda dos computadores, celulares com câmeras fotográficas, enfim. Já era um movimento que era esperado, que já tinha muita gente apostando nisso. Eles poderiam ter sido pioneiros nisso também, mas ficaram com protecionismo com relação à sua ideia, com relação ao seu negócio original, que é um outro ponto que eu costumo falar bastante, quando o empreendedor, quando a empresa, ela fica muito ligada, né, muito apaixonada ali no seu negócio principal e acaba esquecendo do que ela realmente veio se propôs a oferecer como solução pro mercado, qual que é o porquê que ela tá, né, e não o como, o que ela está fazendo. E aí, realmente acabou ficando para trás e outras empresas acabaram dominando esse mercado e hoje eu acredito que quem realmente conhece ou sabe alguma coisa de Kodak seja quem atua nesse segmento, porque eu mesma não sei falar mais nada sobre a empresa. Então, o meu ponto aqui é que a gente sempre precisa analisar os prós e os contras com relação a quando a gente está pensando em trazer uma nova solução para o mercado, em como que a gente vai fazer isso. Às vezes, a gente realmente precisa ter mais cautela com relação a alguma proposta que a gente vai trazer, se ela realmente for algo que exige um segredo, né, que tenha algo com relação a você precisar, de repente, pensar numa patente com relação ao seu produto, porque realmente é algo que é disruptivo e que você precisa proteger, porque você tem a possibilidade de fazer isso e vai agregar muito valor ao seu negócio, e aí você só pode realmente contar isso para pessoas muito estratégicas, mas não é a maioria dos casos. E o que eu enxergo é que a gente consegue ir longe de forma mais rápida quando a gente vai acompanhado, quando a gente tem outras visões, quando a gente tem visões externas contribuindo para dentro do nosso negócio, quando a gente tem a possibilidade de ter mentores nos auxiliando com uma visão estratégica, porque eles já passaram pelo que a gente está passando e eles conseguirão olhar para o nosso negócio e contribuir com isso. E às vezes vai ser o caso, inclusive, da gente precisar de recursos. A gente tem uma boa ideia, a gente tem um bom plano, mas às vezes a gente não tem os recursos necessários, então a gente vai precisar ir para o mercado e buscar isso. Nem sempre você vai conseguir chegar, por exemplo, para um investidor e falar, olha, eu gostaria de te apresentar a minha ideia, meu plano aqui, mas eu só apresento para você se você assinar um acordo de confidencialidade comigo. Isso, inclusive, às vezes não é visto com bons olhos, porque é o que eu falei lá no início. As ideias valem 10 centavos a bacia. A sua ideia por si só, ela não vale nada, ao menos que você prove que ela realmente é aplicável e que ela realmente vai agregar algum valor para o mercado. Porque às vezes você vai precisar abrir o seu negócio para várias pessoas antes de conseguir, de fato, uma boa relação, uma boa parceria ou um bom investimento ou até mesmo para os seus clientes. Eu mesma já apresentei o pitch da minha startup, hoje eu sou sócia de 2 startups, mas estou falando do eBarn porque é a startup que a gente está aí no mercado já há 5 anos. Eu já apresentei o pitch da nossa startup diversas vezes, nem sei te falar quantas vezes eu já fiz essa apresentação. Já fiz apresentação para os meus mentores, porque para eles me mentorarem eu precisava abrir o negócio para eles. Como que eu ia querer pegar conselhos, como que eu ia querer pegar uma visão externa se eu não mostrasse o que realmente a gente estava vivenciando? Eu já abri o nosso negócio, já fiz apresentação para bancas de investidores, já fiz apresentações mais detalhadas para grupos menores, e eu posso te falar que em nenhum desses casos eu cheguei antes e falei, olha pessoal, mas antes da gente sair aqui apresentando, assina por favor aqui esse acordo de confidencialidade, né? Essa NDA, que o pessoal gosta de falar, assina aqui para mim, para eu poder detalhar para vocês o nosso negócio. Não era assim que funcionava. Obviamente, você não vai sair por aí entregando relatório gerencial, você não vai sair por aí entregando todo o seu planejamento de projeção de faturamento para os próximos anos. Você não vai sair por aí entregando todo o segredo de como que você vai emplacar o seu produto no mercado. Mas você precisa entregar o mínimo. E aí vai muito da sua malícia, foi o que eu comentei lá atrás. Vai muito da sua experiência, maturidade também com relação ao mercado. Você englobar dentro das suas ideias o que é necessário para que a pessoa com quem você precisa falar e com quem você precisa apresentar, para que ela entenda o que você quer propor.
para que ela entenda os benefícios de virar o seu parceiro, o seu investidor, o seu cliente, para daí sim, depois formalizar uma relação com ela e aí colocar todas as cartas na mesa. Mas dito tudo isso, eu quero já, indo aí para um fechamento e falar que realmente eu entendo a preocupação. Infelizmente, roubos de ideias acontecem. Vão acontecer com você falando com, sei lá, amigos sobre uma ideia e aí de repente alguém escuta e aí esse alguém é empreendedor, tem visão, já sai, já faz e aí quando você vê, você ficou para trás. Isso pode acontecer quando, por exemplo, você já tem um negócio mais estruturado, ou mesmo que seja ainda embrionário, mas você ainda não tem os recursos, daí você conhece, sei lá, alguém de alguma empresa que tem possibilidade, que quer fazer, ou você entra naqueles programas, né? Essa é a clássica, você entra nesses programas de desafio, grandes empresas multinacionais que fazem desafios, hackathons, que fazem todos esses programas onde eles colocam quais são os problemas deles e os empreendedores vêm trazendo as soluções. Já ouvi, infelizmente, pessoas relatando que entraram nesses programas, colocaram seu sangue aí para fazer uma prova de conceito, né, que a gente chama uma POC bem estruturada para essa empresa, apostando suas fichas nisso, e aí, de repente, a empresa simplesmente agradece e daqui a um tempo surge com a solução no mercado como se fosse dela. Então isso faz parte do jogo, infelizmente acontece nas melhores famílias, nos melhores negócios, na verdade. E isso, inclusive, foi um tema de um painel que eu participei recentemente, onde a gente teve algumas pessoas mais experientes, de empresas, inclusive, empreendedores, produtores rurais, falando lá no Agtech Garage, que eu acredito que seja o maior hub de startups do agronegócio do Brasil. E esse tema surgiu. A opinião das pessoas que estavam nesse painel é exatamente o que eu tô trazendo aqui para vocês. A gente precisa ter malícia, a gente precisa ter maturidade, tem certas coisas que vão acontecer e que infelizmente a gente só vai aprender conforme a gente for ganhando experiência, mas o ponto que fica é que a gente se expor, a gente estar presente, a gente levar a nossa ideia para o mercado, a gente participar de processos de aceleração, a gente participar dessas rodas de apresentações, a gente compartilhar das nossas ideias com outros empreendedores, com mentores, com investidores, a gente pode ter muito mais a ganhar do que a perder. O que a gente precisa realmente saber e ser estratégico é em quais informações e qual é a profundidade das informações que a gente vai compartilhar no mercado. Então, eu quero terminar esse vídeo fechando e recapitulando aqui com vocês os conceitos que eu trouxe sobre essa questão polêmica de roubos de ideias no mercado de negócios. Primeiro, as ideias valem 10 centavos a bacia, lembre-se disso, e de nada vai adiantar a sua ideia se ela não resolver a dor de alguém ou se ela não atender um desejo. E lembrando que não seja apegado à sua ideia, ao seu produto, seja apegado ao porquê você está indo para o mercado. Segundo, ser inovador não é ter ideias mirabolantes. Você consegue inovar simplesmente pegando algo que já existe no mercado e melhorando, agregando mais valor ainda para os seus clientes, para esse público que comprava esse produto antes de você entrar concorrendo com ele no mercado. Terceiro, quem não é visto não é lembrado. Não vai adiantar você ter uma ideia maravilhosa se as pessoas não souberem nem que você existe. Quarto, se você não fizer, meu amigo, alguém vai fazer. Então, não fica moscando, não fica esperando, não fica tentando deixar sua ideia perfeita antes de comunicá-la para o mercado, antes de buscar parceiros estratégicos para tirar esse negócio do papel com você, porque você vai ficar para trás. Quinto, o pioneirismo ele só vai ser válido se você souber como se manter competitivo e estratégico no mercado. E por último, por fim, pessoas mau caráteres vão existir em qualquer lugar. O ponto é, você prefere se esconder para tentar se proteger ou você prefere tomar esses riscos, mas pensar em alavancar o seu negócio de forma potencial para alcançar sucesso de forma mais rápida e emplacar no mercado? É isso, gente, eu vou ficando por aqui e eu deixo a mensagem. Grandes retornos ocorrem quando a gente está disposto a correr grandes riscos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de curtir, comentar o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui e, claro, se inscrever aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima!